Muito boa tarde a todos. Gostaríamos de cumprimentar a todos os presentes e vamos então continuar com as nossas atividades agora à tarde. Este painel que vai falar sobre a inteligência artificial na educação convencional em África tem dois preleitores, o Arlindo Almada e Euclides Mfumo. Eu vou apresentá-los muito rapidamente e depois iniciamos então a conversa. O Arlindo é formado em Engenharia Informática pela Universidade Católica, tem mestrado em Advanced Computing e Computing Science. Também tem o seu doutoramento feito em Proactive Chatbot Framework. Tem várias especializações e também o conhecemos como vencedor de um hackathon do Bootcamp de Ciências de Dados do Imperial College. No MIT, ok, obrigado, no MIT. A seguir temos Euclides Mfumo, que é licenciado também em Engenharia Informática pela Universidade Católica, tem um mestrado em Big Data Technologies, atualmente é aluno de doutoramento e especialista em Big Data, Machine Learning, Cloud Computing e outras áreas também, outras temáticas. Enquanto preparávamos essa conversa, discutíamos sobre qual seria a dinâmica e os dois se recusaram a fazer uma apresentação mais tradicional. Então, o que ficou é a ideia de provocá-los com algumas questões e falariam sobre elas, mas também vão falar um bocadinho sobre as suas pesquisas, considerando que este painel deseja endereçar justamente uma discussão sobre a importância da inteligência artificial na educação. As pesquisas dos dois colegas têm justamente a ver com isso. Então, eu vou pedir que antes comecem fazendo uma pequena fala a respeito das suas apresentações, das suas pesquisas, para que consigamos compreender por que razão fazem parte desse painel. Podemos começar pelo Arlindo, por favor. Muito obrigado pelo estarem aqui, apesar da fome, muitos de vós. Serei breve. Eu sou Arlindo Almada e venho trabalhando na área da educação, ou seja, na área da inteligência artificial aplicada à educação. O que é a inteligência? Quando se fala em inteligência artificial, a inteligência é em si a capacidade de ouvir, compreender e usar o seu pensamento para resolver problemas específicos, com tendo a imaginação de poder desenvolver os mesmos soluções para os diferentes problemas. Mas, contudo, nós quando falamos da inteligência artificial, o que é inteligência artificial? Geralmente pensa-se em robôs e máquinas e algo do gênero. Na realidade, é algo que todos nós temos usado diariamente, como usado o Google, redes sociais têm tido recomendações, uh, Computing Vision também tem sido muito usado, e muitas outras técnicas de inteligência artificial que já têm sido uma constante. Por exemplo, o chatbot, creio que muitos de vós têm usado diariamente, o ChatGPT. Então, como isso se enquadra na educação, no aprendizado dos seus estudantes? Então, dos estudantes de forma geral. Então, é isso que eu vou abordar. E foi apenas uma introdução. Queria passar a palavra ao Euclides. Boa tarde a todos. Como o moderador disse, meu nome é Euclides Péricles Fumo, para dizer que o Dr. Arlindo foi meu professor na universidade e depois também tivemos juntos em UK a fazer a nossa formação. Dizer que é uma honra, nesse momento, estar a partilhar agora aqui o palco com o Dr. Arlindo. Bem, indo mais especificamente no meu trabalho de investigação, o tema do meu trabalho de investigação consiste na análise dos movimentos dos olhos para ajudar alunos a interpretar códigos de programação. E por que falar de programação? Programação é uma das disciplinas-chave para quem está a aprender ou quem quer executar inteligência artificial. Podemos falar de análise de dados, podemos falar de estatística, podemos falar de álgebra e também temos de falar de programação.
Portanto, o objetivo é perceber como é que os mais experientes ou especialistas conseguem ler códigos de programação e, com isto, moldar um sistema de inteligência artificial para ajudar os estudantes de programação a aprenderem a programar de forma mais rápida. Obrigado. Uma outra problemática que surgiu enquanto preparávamos essa conversa era a compreensão que se tem sobre a inteligência, em que normalmente valorizamos, por exemplo, questões como a criatividade e a imaginação. E o painel perguntou-se, e desejou trazer essa pergunta aqui também para a plateia. Considerando que a inteligência tem como conteúdo a imaginação, a criatividade, será que a inteligência artificial é inteligente? Bem, apesar do nome, na minha opinião, a inteligência artificial ainda não é inteligente. Eu acredito que nos próximos anos nós teremos uma inteligência artificial inteligente, até porque há muita pesquisa em torno disto, mas ainda não é inteligente. Hoje em dia, a inteligência artificial depende maioritariamente de dados com qualidade. Ou seja, todos os sistemas de inteligência artificial, como o doutor Aline falou, Google, as recomendações das redes sociais, só conseguem agir até onde são ensinados. Por isso é que tem uma componente da inteligência artificial que chama-se Machine Learning, aprendizado de máquina, que consiste em expor a um algoritmo inteligente um conjunto de dados e este algoritmo consegue identificar padrões. E é assim que uma máquina ou um programa se torna inteligente. Portanto, está limitado naquilo que ele aprende. Hoje em dia nós falamos de inteligência artificial generativa. Também ainda está muito limitado naquilo que são os dados expostos. Porque nós, quando falamos de, por exemplo, o ChatGPT, que acho que a maior parte das pessoas conhece, foi treinado com bilhões de parâmetros. Por isso é que consegue responder a assuntos de vários domínios. Mas se eu, por exemplo, dizer ao ChatGPT, por exemplo, para me construir um sistema que resolve um problema de um domínio específico, de uma banca, por exemplo, não tem contexto e não vai conseguir resolver. Por isso é que ainda não é totalmente inteligente. Para não ser repetitivo, só gostaria de adicionar a questão da imaginação. O que nos diferencia fundamentalmente das máquinas e dos possíveis computadores futuros é a capacidade de criação, de resolver os problemas. E mais do que isso, explicar o como se resolveu. Por exemplo, as máquinas fazem as previsões. Por exemplo, o prêmio que eu ganhei no MIT, fazer a previsão do grau da satisfação do cliente, do utente. Se perguntar ao mesmo modelo que se desenvolveu como é que ele chegou até aí e por que chegou até aí, estatisticamente pode-se ter alguns parâmetros, mas não tem a consciência de si sobre si mesmo. Então, não é inteligente na verdadeira sentido da palavra. Ainda estamos um tanto quanto além. Tem comportamentos inteligentes que resolvem certos problemas e resolvem muitas das vezes melhor do que o ser humano. Mas em termos de chegar à inteligência humana, creio que ainda estamos muito distantes. Uma pergunta que surgiu também foi pensar na utilização de tecnologias como essas no nosso contexto cheio de desafios infraestruturais e tecnológicos. E a minha pergunta agora é: de que forma acham que seria possível utilizar as vossas pesquisas e aproveitá-las dentro do nosso contexto, no caso do Euclides e no caso do Arlindo também? Exato. Uma das questões que nós expomos e geralmente nós os jovens colocamos é as decisões do governo, as decisões externas, ou seja, no meu doutoramento eu subdividi, ok? Olhando para o estudante, estamos a falar da educação aqui neste momento, olhando para o estudante, para o rendimento do estudante, quais são as causas do rendimento do fraco aproveitamento dos estudantes? Infelizmente nós aqui em Angola e África
comparando com outros continentes, a Ásia, o nosso desempenho tem sido relativamente baixo. Mas qual é o motivo desses fracos aproveitamentos dos estudantes? Existem vários fatores. Existem fatores as decisões do governo, as políticas, o orçamento, a escola em si e muitos outros fatores. Todos esses fatores que eu acabei de dizer, eu subdividi como fatores externos ao estudante, ou seja, ele não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada com relação à qualidade do qualidade do professor. Mas a questão que se coloca, ok, isso impacta ao estudante. Mas, independentemente disso, nós nos perguntamos, ok, diante da situação em que nós vivemos, existe um quadro de honra? Existe. Logo, existem estudantes bons, existem estudantes que fazem diferente. Qual é a diferença nisto? Ou seja, por que que aquele estudante que vive a mesma situação, os mesmos problemas, conseguem ter um bom desempenho? Então, eu passei a olhar nos problemas internos, ou seja, existem também outros fatores. Isso foi parte da minha pesquisa em que eu tive que desenvolver um modelo holístico que olha para os estudantes em várias vertentes. Ou seja, existem vários fatores psicológicos que afetam o desempenho dos estudantes, como estresse, ansiedade, angústia, solidão, depressão. Afeta o estudante. Fatores sociais, o local onde o estudante estuda. Por exemplo, a luminosidade, a cadeira. Se ele tem que ficar todo dia a estudar e está numa cadeira desconfortável, não tem como ele ficar lá. Aspectos de distância da escola para casa. Existem vários aspectos sociais, aspectos de gestão pessoal, disciplina, organização. Dizem gestão do tempo, mas eu acredito que é gestão de prioridade das atividades. E aí está um ponto que vou avançar, porque não temos muito tempo. Temos 5 minutos. Ok. A distração. Na realidade, eu fiz um cálculo que, por média, os alunos gastam de 5 a 8 horas por dia em distrações. E distrações com redes sociais, amigos, músicas. 5 horas a 7 horas. Isso são mais ou menos 3 a 4 meses por ano por diversões dia e noite. Ou seja, a maior parte do tempo produtivo dos estudantes tem sido gastos em diversões. Na realidade, eles são trabalhadores para o entertainment, ou seja, para esses sítios. Trabalhadores para o Facebook e outras agências. Na realidade, isso é um dos fatores que mais impacta o rendimento do estudante. Então, desenvolvi um modelo de inteligência artificial que faz a previsão do rendimento do estudante em função dessas variáveis, olhando para aspectos psicológicos, sociais, gestão pessoal, comunicação, saúde e bem-estar, técnicas de estudos. Olhando para todas essas variáveis, é possível identificar e auxiliar os estudantes internamente, ou seja, são fatores que os estudantes, eles próprios podem trabalhar no meio. Então, desenvolvi esta plataforma que estou a implementar nesse exato momento na Universidade Católica de Angola, um projeto de desenvolvimento nesse momento, e também já agora estarei aberto para mais universidades poderem contactar pelo LinkedIn, de forma que os estudantes olham e façam a gerência com auxílio do assistente inteligente, que é um chatbot que ajuda o estudante a como lidar com estes fatores, como lidar com o estresse, como estudar. Muitas vezes enviam os estudantes, mas não sabem técnicas de estudos. Então, todos esses fatores, a inteligência artificial serve como uma ferramenta de auxílio para melhorar e acautelar essas lacunas. E vou ficar por aqui. Obrigado. Só para resumir aqui o tempo. No meu caso, a minha pesquisa podia ser aproveitada no contexto angolano, no sentido de utilizar estudantes, por exemplo, que estão a aprender a ler. Eu falei do movimento dos olhos. Existe uma especificidade daqueles que são mais experientes em termos de leitura de código, focam-se em estruturas cíclicas,
né? E não implementados, por exemplo, em relação àqueles que estão a aprender. Se formos usar isso numa perspectiva de estudantes, chamada alunos, né? Então, crianças que estão a aprender a ler, nós podemos ver em termos de áreas de interesse como é que essas crianças leem os textos e se efetivamente nós indicamos alguma lacuna com base na experiência de pessoas que sabem ler, inclusive ler muito rápido, nós podemos auxiliar o aluno a fixar em determinadas palavras que são mais complexas e etc. Já vou aproveitar para um último comentário. Três transcritos, tanto três palavras que acabamos de dizer, que precisam ser vencidos para garantir essa introdução de tecnologias de inteligência artificial para melhorar, por exemplo, a prestação das crianças, dos alunos, dos beneficiários e dos próprios professores nesse sistema de educação. Três dessas precisam ser vencidas. Na minha perspectiva, o primeiro desafio é o senso crítico. Nós temos, ou as nossas universidades, escolas, têm ensinado os nossos estudantes a ter senso crítico. Ou seja, não acreditar em tudo que só diz. Né? Eu lembro de uma pessoa da sétima classe que ele chegou e disse: vocês acreditam em tudo que eu digo? Então, se um problema tem uma solução errada. E nós tentamos chegar àquela solução e nunca conseguimos. E ele depois disse: olha, eu vos dei uma resposta errada. Porque vocês não têm senso crítico. Vocês só acreditam naquilo que eu disse. Então, acho que os primeiros seriam senso crítico. O segundo, investir em disciplinas que efetivamente estão em alta demanda do mercado, caso da inteligência artificial, matemática, etc., que mora as outras também. E terceiro, vamos usar redes sociais. É um instrumento, principalmente no LinkedIn, é um instrumento de network extremamente interessante e aconselho a todo estudante também a ter uma conta e acompanhar a aquisição as pesquisas diferentes em diferentes campos. Nós, enquanto país, nós, enquanto população, nós, enquanto governo, Pode escolher. ok, vou talvez experimente olhar nós enquanto tomador de decisão, o todo. Eu preciso perceber que quanto mais forte as pessoas ao seu redor forem, mais forte será o líder. Nós em África, infelizmente, tem uma imagem que apresenta o homem que está subinado, o nosso que vai puxar seus pés. Essa é uma imagem que espelha exatamente isso. É importante nós pararmos de perceber isso. Quanto mais forte for o meu redor, as pessoas ao meu lado, o meu povo, mais forte seremos como governo, mais forte seremos como país, nação, continente. Então é importante vencermos essa questão de eu sou maior do que eu. E muitas das vezes, para nos sentirmos maiores, temos que meter o outro embaixo, ao invés de nos subir. Ok, então vamos seguir por aqui. Já estamos mais tempo.